Olá pessoal, no Amigovski, que é o podcast de Edmilson Migovski dessa semana, eu trouxe Cláudio Domingos. Ele é um especialista em coaching executivos e também na programação neurolinguística. Ele vai falar da relação do trabalho, da saúde e bem-estar do trabalhador no ambiente de trabalho. Você não perde por esperar, tá bom? Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Conforme prometido, eu trouxe hoje o Cláudio Domingos, que é um especialista, um coach de executivos, que eu quero que você diga o que é isso, e também tem uma ação na programação neurolinguística, né? E você é mestre nesse assunto, e tem uma experiência vasta nesse assunto. Eu tenho dedicado uma grande parte da minha vida para entender, né, o ser humano, como ele funciona, dentro e fora do ambiente de trabalho. Então, vocês já viram que esse assunto vai dar pano para manga, né? Porque entender o ser humano é complicado e no ambiente de trabalho é mais complicado ainda. Tem uma questão de definição de saúde, que saúde é bem-estar físico, social, mental e espiritual, isso segundo a OMS. Mas como manter essa saúde no ambiente de trabalho? Né? Sendo obrigado a cumprir metas, a chegar no horário, a liderar ou ser liderado com alguma paciência e nem sempre sendo liderado por pessoas que têm aquela competência toda. Como é que você atua? Você chega de onde? Como é que eu te contrato, Bom, Cláudio? São várias perguntas em uma só. Sim, aí, mas né? a gente vai bater papo. Mas a questão de manter a saúde dentro e fora do ambiente de trabalho, ela parte do princípio básico de que nós somos um sistema, corpo e mente. Sim. Como sistema corpo e mente, nós precisamos cumprir essas necessidades básicas de sobrevivência. Sim. Nos alimentar bem, Sim. estar bem nutrido, precisamos dormir bem, né? Ou seja, cuidar do nosso corpo-mente, uma mente descansada. Agora, também, o nosso corpo é feito para o movimento. Claro. Então, precisamos nos exercitar bem também, ou seja, movimentar o nosso corpo para que a gente esteja bem disposto, para que as substâncias, né, o sangue, o coração esteja bombeando devidamente. Precisa cuidar do estresse. Né? Hoje a sociedade está muito estressada, né? Esse mundo VUCA, né? De todas essas imprevisibilidades, incertezas, complexidade, ambiguidade do mundo de hoje, faz com que as pessoas fiquem mais estressadas. Então, cuidar do estresse através da meditação, através de se concentrar, se conectar consigo mesmo, se conectar com o seu melhor. Isso. Né? Cuidar também, porque há uma tendência muito grande neste mundo de incertezas, de querer buscar um refúgio em alguma coisa. Então as pessoas procuram muito álcool ou drogas lícitas ou ilícitas como meio de acalmar a mente. Né? Na verdade, você não deve buscar um meio de controlar o estresse de forma artificial, mas controlar de forma natural, ou seja, através da meditação, que seja através da oração, que é um bom refúgio, né, também, quem tem uma religião. Interessante, Cláudio, nós não combinamos e você citou os 6 pilares da medicina do estilo de vida segundo Harvard, 2004. Eles definem que seria, segundo Harvard, dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. Exatamente. Eles deixaram de fora, que eu acho meio complicado, a saúde oral, eles não falaram da prevenção de doenças infecciosas e nem de outras coisas, mas você cita os 6 pilares, que é fundamental, é a cartilha do bem-estar e parte daí. E nem sempre as pessoas atentam para isso, e nem sempre nós médicos atentamos para isso. Como, queira ou não, quem faz o grande marketing para a área médica são as indústrias farmacêuticas, como essa tua proposta não vende remédio, ao contrário, para diminuir o uso do remédio, acaba não tendo a visibilidade que deveria ter. Então, parabéns por você ter essa visão dos pilares da medicina do estilo de vida. O próprio Hipócrates, pai da medicina, ele fala que vossa alimentação seja vosso medicamento, que vosso medicamento seja a vossa alimentação. Ou seja, se alimentar bem vai evitar que você necessite de recorrer a medicamentos para se curar. Sim. Ou seja, atuar na prevenção antes que você adoeça. E o pilar seguinte, que estamos falando aqui de empresa, que é a sociedade, os relacionamentos, bons relacionamentos, na empresa você vai precisar cuidar muito dessa parte. Mas para que você se relacione bem com o outro, ou seja, o relacionamento interpessoal, é preciso que você esteja cuidando do relacionamento intrapessoal. Sim, sem dúvida. Ou seja, cuidar de si em primeiro lugar. Ou seja, a máxima, conhece-te a ti mesmo. Esteja no seu melhor
físico, mental, espiritual, emocional. Cuidar das várias áreas da sua vida para que você, estando no seu melhor, você seja pronto a ofertar o seu melhor para o outro. E é interessante isso que, de novo, embora até Harvard chama de pilar, porque eu sempre imaginando assim, se ele fala de 6 pilares, eu tenho 6 pilares aqui de pé, e coloco um tapume em cima, se eu derrubar um pilar, o tapume não vai cair. Mas nesse caso, esses pilares são interconectados e derruba tudo. Dormir mal constantemente vai fazer com que você não tenha atividade física, não vai ter como gerenciar estresse, então é tudo interligado. E aí a pergunta que eu acho que é complexa é como é que você entra, porque esses pilares frequentemente estão comprometidos, um ou mais ou todos. Como é que você, então, já que você é coach de empresas, né, para tentar fazer com que essa pessoa melhore, como é que é a tua intervenção? Eu fico pensando, é uma apresentação, é uma aula, é um tratamento, é a entrada do Cláudio Domingos nessa estrutura, como se fosse um psicólogo dessa empresa. Como é que é a tua atuação? A gente tem que desmistificar a ideia de empresa, desmistificar a ideia de executivo. Sim. O que é uma empresa? Uma empresa é uma entidade, é uma instituição criada por seres humanos, para seres humanos, através de seres humanos. Sim. Ou seja, empresa não existe. Existe você nunca, onde é que você viu uma empresa? Nunca ninguém viu uma empresa andando pela rua. Você vê o prédio, você vê as máquinas, você vê as pessoas atuando, você vê os produtos sendo feitos, você vê os serviços sendo prestados, ou seja, as máquinas, a produção, mas a empresa em si não existe. O que existe são as relações humanas. Sim. E quando você mistifica o ser humano como algo superior a você, ou você superior a ele, ou alguém de quem você tenha medo, quando você não vê no ser humano, ou seja, no empresário, ou no chefe, ou no empregado, no colaborador em si, não vê um ser humano, vê apenas um CPF, ou vê apenas uma máquina de produção, então você perde a humanidade. E a grande dificuldade do ser humano é quando ele perde a essência, a conexão com o seu melhor, com a sua humanidade, o seu contato consigo mesmo. Quando eu vejo o outro, né, de forma que é superior a mim, né, ou inferior a mim. Hierarquicamente, você está falando da estrutura da... Hierarquicamente, a gente respeita a hierarquia, isso é importante. Sim. Porém, eu devo respeitar qualquer pessoa, sim, claro, devidamente, independente da posição hierárquica que ela exerça. Claro. Não se trata de quem é aquela pessoa no cargo de que ela está investida. Sim, seria o autoritário, autoridade sim, autoritário nunca. Exatamente. Autoridade sim, autoritarismo nunca. Claro. Certo? Então, a liderança, quando ela é exercida por meio do cargo, por meio da função que eu exerço, onde eu mando e você obedece, ou seja, o modelo de comando e controle antigo, isso aí já caiu. Pois é. Agora, quando se entende que dentro de uma empresa, de uma organização, existem pessoas investidas de funções, de responsabilidades que elas exercem através das funções que elas têm, e cada uma tem ali, né? Temos uma sociedade de direito, mas uma sociedade de direito é, antes de tudo, uma sociedade de deveres. Sim, claro. Então, os meus direitos começam quando os seus terminam, mas não quer dizer que seu direito tenha que terminar. É que ambos têm que combinar-se, né, e exercermos os nossos direitos juntos através do cumprimento dos nossos deveres. Né? Isso que é muito importante, essa relação humana de respeito, porque quando se tratar de estar dentro de uma empresa, ou fora de uma empresa, ou na tua família, sempre vai ser um humano, um coração humano tocando outro coração humano, uma mente humana tocando outra mente humana, com um propósito em comum, que seja a produtividade, que seja a excelente realização do bem, né, de serviço, de produto que a empresa entrega. Porque é por isso que existe a empresa. Claro. E quem é que te demanda, por exemplo? É o RH da empresa? É o dono da empresa? Essa é uma pergunta. São os colaboradores que sugerem, porque todo mundo tem interesse em ter um ambiente saudável, né? Todo mundo adora a empresa quando a empresa é saudável, do ambiente que aquela empresa proporciona. Até, tudo bem, uma competição dentro de uma coisa saudável, não é aquela coisa
leonina que às vezes você encontra, né? Um querendo pegar o outro, puxar o tapete do outro, que vira um grande aglomerado, não uma grande empresa reunindo pessoas que estão querendo o bem comum. Querem o bem da empresa, mas em detrimento, muitas vezes, de um outro colega puxando o tapete. Então, a pergunta é, quem é que demanda você? Normalmente, através desses anos de trabalho, tem sido muito mais as próprias pessoas indicando uma outra pessoa, profissionais indicando outros profissionais, né, devido a um trabalho bem feito. Uma pessoa fez um trabalho comigo, indica a outra pessoa, algumas vezes indica para o RH contrata para um treinamento, geralmente em liderança, ou em relacionamento, ou coaching de equipes. E né? esse treinamento é uma palestra, é um dia, é uma semana? Como é que você entra e como é que você mensura os seus resultados? Na verdade, precisa-se conversar e entender as necessidades daquela pessoa que está contratando, da empresa que está contratando, do departamento que está contratando, o que está acontecendo ali. Então, é necessário uma conversa para fazer um diagnóstico de necessidades e, mediante esse entendimento do que está acontecendo, você vai criar um produto ou um serviço ou um atendimento que seja para uma pessoa específica, porque algumas vezes o executivo, o RH, contrata o coaching para um indivíduo, por exemplo, que está sendo preparado para sair da empresa e entrar no mercado de trabalho. Ou, ao contrário, aquela pessoa é tão boa que eles querem que ela desempenhe ainda melhor as funções que ela está tendo. Porque, na verdade, o que acontece é que as pessoas têm dificuldade de enxergar o seu melhor. As pessoas têm muita insegurança. Muitas vezes a insegurança faz com que as pessoas se tornem arrogantes ou se tornem opressoras, porque elas estão com medo. Porque o nosso maior inimigo é o medo. O medo de quê? Né? Vivemos num mundo hoje com muita instabilidade, na política, né, na economia, agora a guerra na Ucrânia, a ameaça nuclear de Putin, que está, né, em evidência hoje. Então, tudo isso gera desconforto, e esse desconforto gera medo. E o medo faz com que o ser humano, a nossa amígdala cerebral, quando ela vê medo, o que é que ela se torna? Ela se torna agressiva, porque a reação é fugir ou enfrentar. E, em alguns casos, congelar. Né? Então, quando eu me vejo diante de uma ameaça, né, o que acontece? As amígdalas ela vai bloquear o meu raciocínio, vai extrair o sangue do cérebro, né, e jogar para os músculos, né, para predispor a pessoa para a ação. Né? Então, quando a pessoa está numa situação onde ela está com medo, a gente precisa retirar o medo e colocar o raciocínio, ou seja, para que o lobo pré-frontal possa atuar e agora com o cérebro irrigado você possa ter um raciocínio de qualidade e aí você atuar no seu melhor e você ser uma pessoa que colabora, não que extrai. Porque, infelizmente, as pessoas entram para a empresa porque elas querem um emprego, porque elas querem ganhar dinheiro, porque elas querem sobreviver. Agora, o que precisa entender não é o que eu quero, que eu tenho a ganhar, é o que eu tenho a oferecer. Né? E como é que uma empresa percebe essa necessidade? Tem alguns indícios objetivos. Eu digo, cara, eu estou precisando do Cláudio Domingos aqui para... Quais são... Por exemplo, se eu chego lá, companhia de luz, começa a aumentar muito a minha energia elétrica, eu vou perceber que eu tenho que chamar um eletricista para ver se está tendo fuga de energia, trocar as lâmpadas. Eu tenho alguns dados bem objetivos que despertam o pensamento para fazer aquela intervenção. Como é que um empresário que esteja nos vendo nesse momento, ele desperta? Porque as pessoas podem perguntar assim, gente, o que tem a ver esse papo de coach de empresas com um podcast de saúde? Tem tudo a ver, porque pelo menos a pessoa fica um terço do tempo, mais da metade do tempo dela acordada, ela fica na empresa, em contato lá. E se essa empresa for um ambiente hostil, vai adoecer com maior frequência. Como é que eu, dono de empresa, percebo a necessidade de chamar um profissional como você? O que acontece, Edmilson? Normalmente as empresas, né, os executivos, o RH, o departamento, o profissional do cargo em si que está contratando alguém, contrata pelas habilidades e conhecimento. Sim. E demite pelas atitudes. Claro. A pessoa chega lá com aquele conhecimento, com aquelas habilidades específicas, que seja de negociação, de venda, ou de relacionamento, né, ou de trabalhar em equipe, mas a pessoa não está desempenhando no melhor das suas habilidades porque ela não está tendo as atitudes corretas.
ela não está tendo as atitudes, ela não está sendo um elemento agregador. Às vezes a pessoa, justamente pela questão do medo que o ser humano tem, quando o medo sobe, que tampa o raciocínio, a pessoa começa a ver o outro como uma ameaça. Sim. Então, neste momento, é que o ambiente se torna tóxico. E essa toxicidade dentro do ambiente de trabalho, ela faz com que a empresa, né, digamos assim, a pessoa comece a adoecer, começa a entrar em absenteísmo ou presenteísmo, que a pessoa vai para lá para o ambiente de trabalho e, na verdade, não produz, a produtividade cai, as metas não são alcançadas, e aí o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Por exemplo, rotatividade de colaborador querendo pedir para ir embora, para ir para outra empresa, o ambiente está ruim. Está ruim. Então, justamente, para que você restabeleça, né, essa harmonia, para que esse colaborador, qualquer que seja o nome que a empresa dê, né, ele possa atuar no seu melhor, é preciso entender, né, quais são as atitudes, o que é que eu espero em termos de comportamentos. Ou seja, comportamento é aquilo que, se filmado, você vai ver a pessoa fazendo, né, para que ela consiga ter um comportamento adequado e consiga produzir adequadamente, de forma satisfatória, com excelência, aquilo para que ela foi contratada. Entendi. Agora, dentro de um ambiente onde a pessoa está com medo, ela está insatisfeita, então ela começa a não entregar aquilo para que ela foi contratada. E aí o que está acontecendo? Por que a pessoa não está produzindo tão bem? Por que muitas vezes a pessoa entra toda empolgada, daqui a pouco ela cai na produtividade? Porque entra um outro elemento aí, que é a cultura empresarial, ou política empresarial. Né? Porque independente do que esteja acontecendo dentro daquela empresa, a cultura predominante, ou seja, as coisas aqui sempre funcionaram dessa maneira, vai fazer com que qualquer pessoa que venha de fora tenha que se adaptar àquelas regras que são culturais. Sim. E a mudança cultural é muito mais difícil de implementar. Então começa a necessidade de fazer uma gestão de mudança, e essa gestão de mudança é preciso fazer um diagnóstico. O que está acontecendo? Porque o elemento mais cego de todos, geralmente é quem está contratando o próprio coach, porque está vendo que aquele colaborador precisa de, digamos assim, de ajuda, precisa de melhorar, mas muitas vezes quem está ocasionando essa desarmonia do ambiente de trabalho é quem está contratando o coach para fazer o trabalho. Então, daí que entra a questão da confidencialidade. Entendi. Quando a pessoa me contrata, eu quero que você faça um trabalho com esse colaborador aqui e me diga o que está acontecendo com ele. Diga, então você não vai me contratar, porque eu não vou te dizer o que está acontecendo com ele. Você vai me dizer o que é que você precisa que ele melhore em termos dos comportamentos observáveis, das atitudes que ele precisa ter, que aí eu vou trabalhar com ele, vou levantar as necessidades dele, do ponto de vista dele, e aí então você vai observar as melhoras, mas ele ou ela é que vai entender aquilo que ele precisa melhorar. Mas eu não vou dizer para você o que ele me disser. Isso é confidencial. Você sabe que eu fui gestor público, né? Eu sou gestor público, fui diretor de hospital do Instituto de Pediatria por 2 mandatos, fui presidente do Instituto Vital Brasil, e eu vejo que o mundo corporativo privado é diferente da questão pública, porque, queira ou não, no mercado privado, você pode melhorar o rendimento, o ganho da pessoa, você tem a ferramenta de promover ou de demitir, você tem algumas ferramentas que vão premiar ou vão punir aquele colaborador. No setor público, não. Eu não consigo aumentar o salário da pessoa, eu não consigo, muitas vezes, promover a pessoa e não consigo demitir a pessoa. É muito difícil. Pra você ter uma ideia, talvez, em todo o tempo de existência do Instituto de Pediatria, quem até hoje mandou alguém embora fui eu. Mandei embora uma pessoa que roubou o hospital, foi condenado, confessou o roubo, foi demitido até então, e eu demorei 1 ano para demitir esse sujeito, porque, embora ele tivesse um nível médio, quem demitia ele não era eu, diretor do hospital, não era o decano da universidade, não era o pró-reitor de pessoal, não era a reitora, o reitor, não era o ministro da educação. Quem demitia essa pessoa era o presidente da República.
Então, eu estou dizendo isso para você porque era uma pessoa que não estava num cargo de destaque, era um cargo de nível médio e um réu confesso. Então, as pessoas não são demitidas do serviço público, a não ser que façam uma grande bobagem. Como é que você entra motivando quando você não tem a ferramenta da demissão, não tem a ferramenta de promoção e não tem a ferramenta de aumentar o salário dele? É difícil, né? Não, na verdade não é tão difícil assim, porque se a pessoa ela não está entregando aquilo para que ela foi contratada, é que alguma coisa está errado no modo dela pensar. Né? Ou ela está tendo dificuldade pela cultura em si, porque a cultura pode ser uma cultura limitadora. Né? Agora, como que ela pode se conectar com o seu propósito? Que a questão é qual é o meu propósito? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou dentro dessa empresa? Qual é o meu melhor? Porque, segundo Abraham Maslow, aquilo para o que o ser humano nasceu para ser, ele tem que ser. Um músico, ele tem que compor música. O pintor tem que pintar. Ou seja, a nossa realização, né, quando passa das nossas necessidades básicas, essenciais, né, quando entra nas necessidades do ser, saímos da necessidade da deficiência, né, entra a necessidade da realização, de produzir beleza, de deixar um legado, de contribuir, de aprender, de crescimento. Então, quando o ser humano está dentro de uma empresa, quando ele não vê a possibilidade de aprender, de crescer e desenvolver, então é que entra a acomodação. Sim. Agora, a questão é que dentro de qualquer organismo empresarial, qualquer pessoa que está ali, na verdade, é como se fosse pequenas empresas dentro da empresa. Sim, claro. Cada pessoa que está ali é uma pessoa física produzindo para uma pessoa jurídica. Então, o importante é, para que eu estou aqui? Eu estou aqui só para ganhar o meu salário no fim do mês ou eu tenho algo a contribuir? Entendi. Eu estou aqui para extrair ou estou aqui para entregar? E vamos lá, nessa questão que você está falando, eu tenho como trabalhar preventivamente? Eu posso ser um dono de uma empresa, está muito bem, não percebo a necessidade, embora possa ter, e frequentemente tem, mas não percebo. Existe a possibilidade, digamos que eu estou num oceano, no céu de brigadeiro, aquele mar azul maravilhoso, calminho, e eu costumo dizer, nada é tão bom que não possa ser melhorado, nada é tão ruim que não possa ser piorado. Como é que a gente pode trabalhar preventivamente, uma intervenção de prevenção desse ambiente empresarial? Cláudio. A questão você tirou as palavras da minha boca. Nada é tão bom que não possa melhorar. Ou seja, se estamos alcançando 100, qual é o limite da produtividade humana? Qual o limite da realização humana? Qual o limite do que uma empresa é capaz de fazer e entregar? Ou seja, se é uma empresa privada, toda empresa existe com o objetivo de produzir resultados e oferecer bens e serviços para a sociedade. Então, o teu serviço ou o teu produto já está excelente, o que mais pode ser melhorado? Dentro do ambiente público, não é diferente. Dentro de empresas como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, existe sempre uma busca incessante para melhorar constantemente. Então, o que se procura fazer digamos assim, dentro de um plano de cargos e salários, um plano de carreira e desenvolvimento, né, fazer uma projeção de onde você está e aonde você pode chegar dentro do teu cargo. Nessa questão do banco, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, dos Correios, eu até entendo bem, estou falando dentro de um hospital, aí é complicado, ainda é complicado, porque você não tem essa ferramenta da promoção. E o que acontece no setor público muitas vezes, que aquele cara mais dedicado, ele é penalizado porque assim, ele acaba tendo mais coisa para fazer. Porque a pessoa diz, não, pede para o fulano entrega. E o outro fulano que não entrega, ele vai ficando cada vez mais na vida mais ou menos e tocando a vida, que eu acho até que poderia ser diferente. Mas isso aí é uma questão que não vale a pena a gente discutir aqui, porque eu acho que vai ser uma discussão eterna. Mas então você falou que tem como trabalhar na prevenção, nessa intervenção de prevenção. Eu queria te fazer um outro desafio. Assim, uma pessoa que está abrindo uma empresa, construindo uma empresa, e quer abrir dentro de uma estrutura melhor, de uma cultura melhor. Você também tem essa ação da empresa em construção para você entrar com o seu trabalho?
Você está me entendendo? Assim, eu não quero que você entre corrigindo, eu quero que você trabalhe na construção, me ajudando a construir. Eu, empresário, vou montar uma empresa e quero tentar fazer um desenho mais próximo da perfeição. Okay. Existe esse trabalho também. Bom, para montar uma empresa, estamos falando de empreendedorismo. Sim. Né? Estou empreendendo. Então, para empreender, eu preciso saber em que nível que eu estou. Porque é a questão de entender o que é que eu sei fazer bem, o que é que eu gosto de fazer, né? E dentro do que eu sei fazer bem, que eu gosto de fazer e sei fazer, que pode gerar remuneração. Sim. Então, toda empresa nasce desse triângulo. Então, o empresário ele precisa verificar o seguinte, não é porque vender ovo está dando dinheiro que eu vou vender ovo. Claro. Então, o que existe muito hoje são pessoas que estão criando empresas porque querem ganhar dinheiro. Não porque elas têm uma proposta de vida para oferecer. Não porque ela identificou uma necessidade que ela está preparada para prover. Né? Ou seja, se eu identifiquei uma necessidade na sociedade que eu posso suprir aquela necessidade mediante o meu conhecimento, mediante aquilo para que eu fui preparado, então eu devo empreender. Senão eu vou ter que contratar pessoas que saibam fazer. E contratar pessoas que saibam fazer significa que eu também vou ter que ter mecanismos de avaliar que essas pessoas vão ser capazes de fazer aquilo que eu estou contratando para fazer. Por isso é que tantas empresas abrem e vão à falência em tão pouco tempo. A pergunta é, você com esse tipo de intervenção, de uma ação preventiva no momento da construção da empresa, você acha que poderia minimizar os fechamentos tão precoces, tão prematuros das empresas? Sim, porque precisa fazer uma pesquisa de mercado. Entender realmente aonde que eu vou abrir aquela empresa, em primeiro lugar. Né? Quanto eu vou precisar de recursos. Outro grande erro do empreendedor é achar que ele vai abrir uma empresa hoje e que no mês seguinte ele vai estar ganhando dinheiro. Normalmente, a pessoa precisa ter uma reserva financeira para que ela seja capaz de existir pelo menos nos 2 anos iniciais. Se ela não gerar o lucro que ela precisa gerar, que a empresa pelo menos com os trabalhos que estão sendo feitos, com os produtos que estão sendo vendidos ou os serviços que estão sendo prestados, que a empresa consiga, né, ficar no 0 a 0, né, que ela não esteja só gastando, ou seja, não pode estar só tirando do bolso, né, sem estar entrando. É preciso, então, que haja um planejamento para saber se aquele mercado onde estou entrando com aquele produto ou aquele serviço, se esse mercado tem a necessidade daquilo que eu estou oferecendo e entender também qual é a minha concorrência. Quem é que está ao meu redor e o que é que essas pessoas estão oferecendo. E, acima de tudo, qual é o meu diferencial competitivo. Entendi. Ou seja, o que é que só eu sei fazer, que a minha concorrência não sabe fazer, porque se eu ficar preocupado com a minha concorrência, eu já nasci falido. Claro. Mas a questão é, qual é o meu diferencial? Qual a minha singularidade? O que é que só eu sei? Agora, entendendo que se é uma empresa, você não vai fazer tudo. Você vai precisar de contratar pessoas. Certo. Né? E contratar pessoas, como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou recrutar? Como é que eu vou selecionar? Como é que eu vou treinar essas pessoas, né, esses profissionais, dentro daquilo que elas vão precisar desempenhar, dos produtos que nós estamos criando ou dos serviços que nós estamos prestando, para que ela consiga um excelente desempenho para que o tempo de maturação da empresa possa ser reduzido. Porque nenhuma empresa vai conseguir maturar com menos de 2 anos. Claro. Dentro desse universo que você trabalha, assim, eu como médico acabo puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, né? E você entra não só ajudando a saúde da empresa, mas a saúde do colaborador, por várias formas. Quais são as principais enfermidades ou problemas que você observa numa empresa que está doente, um desmando, um ambiente hostil? Quais são as principais queixas que você observa entre esses colaboradores que provocam o absenteísmo e o presenteísmo? O que acontece muito é que as pessoas ficam ansiosas demais. E a ansiedade é o mal do século, né? Ansiedade, ela gera agressividade, ela gera também cansaço. A pessoa se levanta de manhã para trabalhar, vai se arrastando para trabalhar,
ela dorme, mas ela não repõe, né? Não tem um sono de qualidade, que a pessoa está ansiosa, né? E a ansiedade tem a ver com expectativas de futuro, expectativas não realizadas. Então, estou olhando demais para o futuro. A ansiedade dentro do ambiente de trabalho, ela é resultado principalmente da quantidade de atividades que eu tenho diante de mim e que eu sei que eu não consigo realizar. E muitas vezes hoje você tem que realizar uma determinada coisa que levaria 10 minutos, mas que depende de um terceiro, por exemplo, que depende de se conectar com determinada pessoa que não está disponível, ou de alguém que vai te entregar um relatório, e o teu trabalho não anda porque a outra pessoa, ou o fornecedor externo, ou o cliente não ficou satisfeito com aquilo que você estava produzindo. Então, uma coisa que levaria, digamos assim, 10 minutos para fazer, pode não ficar concluída em 2 horas. Sim. E à medida que vai aumentando, né, vai acumulando o número de atividades não concluídas, o dia vai passando e a sensação de não realização cresce, né, e isso gera muita angústia, a sensação de incompetência, a sensação de impotência, de não conseguir fazer, e aumentando a quantidade de atividades diante de mim, de cobranças, isso gera mais ansiedade. Essa ansiedade vai gerar uma série de desarmonias no nosso organismo, na nossa mente, no nosso corpo. Então a pessoa vai ter problemas digestivos, vai ter dores na coluna, dores nas pernas, cansaço e tudo mais, e a pessoa entra numa espiral descendente negativa, um ciclo vicioso, que ela só tende a piorar. Então, entender verdadeiramente o que se espera de mim, ou seja, ter metas realistas, metas que sejam alcançáveis. Porque o que acontece muito nas empresas é que a chefia, né, a liderança, coloca uma quantidade de metas que são irreais, que não são alcançáveis. Aí é o estresse. É justamente o estresse. O estresse também, quando acumula essa ansiedade de fatores não realizados, qual é o próximo passo? Uma depressão. Fala uma coisa porque aqui, eu começo a olhar para o passado de todas as minhas derrotas, quantos anos eu estou aqui e não consegui andar. Então a pessoa entra numa depressão. Começa a consumir neurotransmissores também. Complica tudo, então, né? você, como médico, você sabe explicar isso aí muito melhor do que eu. Você como coach de empresas, você vê problemas com maior incidência nas empresas, tipo empresa multinacional, empresas de único dono, ou as empresas com um caráter mais familiar? Você tem esse mapeamento? Cada empresa tem a sua peculiaridade. As empresas multinacionais, elas já têm programas bem estruturados e organizados de treinamento e desenvolvimento para a colocação das pessoas. Quando as pessoas são recrutadas, elas passam por um período de adaptação, existe um handover, alguém que vai entregar, né, aquele cargo para aquela pessoa, fazer um acompanhamento, e a partir dali ela vai começar a se adaptar. Nesse período é muito importante a contratação de um coach para ajudar aquela pessoa a entender o que está sendo esperado dela. Então, as expectativas precisam ser alinhadas com aquilo que a pessoa é capaz de entregar e também a capacidade da pessoa de entender o que está sendo cobrado dela. Sim. Na empresa familiar, existe um risco muito grande de quem é que manda. Né? Infelizmente, nas empresas familiares, existe todo o dinheiro que entra, de quem é o dinheiro. Né? E, na verdade, dinheiro nenhum é das pessoas físicas dentro da empresa. Né? As pessoas físicas, elas, ainda que seja eu o dono, eu preciso estabelecer o meu prolabore. Quanto eu vou poder remunerar a mim mesmo no final do mês. O grande risco da empresa familiar é chega o sobrinho, chega o filho, chega o irmão, chega o pai, coloca o dinheiro no bolso, ou seja, muitos caciques e poucos índios. Muitos mandam e poucos obedecem. Então, se não houver... empresa costuma demandar você também, assim? Você... Sim. Então, a questão é que seja profissionalizar as funções. Né? Que não seja o dono da empresa, mas que seja o diretor de alguma coisa. Ou o gerente de alguma coisa. Ou seja, profissionalizar as funções e despir aquela pessoa da função familiar. Claro, é fundamental. Ou seja, eu aqui dentro eu sou apenas mais um profissional. Colaborador. E vou atuar de acordo com a minha preparação, aquilo para que eu fui treinado, não porque eu sou filho, não porque eu sou irmão, não porque eu sou parente.
Já no autoempreendedorismo, né, a pergunta é tripla, o risco também é o empreendedor achar que porque ele faturou R$1 milhão, que ele pode comprar aquele carro importado dos sonhos, né? Não entendendo que daqui a pouco o mercado pode ter um revés. Claro. Ou ele não calcular, por exemplo, que daqui a pouco, né, eu vou ter... Ou seja, quais são as minhas despesas fixas mensais? Claro. Qual o meu valor do meu aluguel? Né? Qual o valor da minha conta de luz? Qual o valor mensal que eu vou ter que pagar para as pessoas que estão trabalhando para mim? Então, o autoempreendedor individual, ele precisa também, acima de tudo, ser uma pessoa que calcula. Com certeza, senão não vai dar certo. Coach de empresas é um investimento ou uma despesa para a empresa? Ou seja, é um luxo ou uma necessidade? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, encaixando, é se você tem cálculos de retorno sobre investimento com a tua intervenção em determinadas empresas para você respaldar a pergunta que eu te fiz. Despesa ou investimento contratar você? Naturalmente, eu sou inclinado, independente de qualquer coisa, a achar que é um investimento. Sim, também acho. É óbvio, né? Agora, esse investimento ele tem um preço, tem um custo. Sim, claro. Né? Tem um custo. Agora, a pergunta que sempre fica é, eu vou treinar uma pessoa, vou investir dinheiro nele para treinar essa pessoa, ela vai se tornar, digamos assim, mais preparada para atuar e vai ficar na empresa, ou eu vou preparar essa pessoa e ela vai para o mercado? Tem uma frase, acho que do Henry Ford, que dizia, né? É complicado você preparar a pessoa e ela mudar de lugar. Por outro lado, o pior é ela não mudar de lugar, ser mau funcionário e continuar trabalhando comigo, né? Exatamente. O risco maior é você não treinar a pessoa, não desenvolver e ela ficar trabalhando com você sendo improdutiva. Então, qualquer empresa, não precisa nem ser empresa, se você contrata uma pessoa para trabalhar para você, você precisa treinar essa pessoa. Nem que seja dizer assim, eu espero que você faça isso dessa maneira. Precisa ter um treinamento. Na vida, todos precisam ser treinados. Ou seja, o treinamento nada mais é do que você criar, digamos assim, um manual de procedimentos daquilo que eu espero daquela pessoa. Claro. Junto com os procedimentos, ou seja, quais são as atitudes, o que eu espero de você? A proatividade, o querer fazer. Acima de tudo, ter a boa vontade, querer se relacionar bem com os meus pares, com os meus superiores, com os meus subordinados e com o meu cliente, externo ou interno. Né? Então, quanto mais você treinar, quanto mais você educar o seu colaborador, maiores são as chances de que ele tenha um excelente desempenho. Claro. E se ele tiver um excelente desempenho, quem vai ser o primeiro beneficiado? A empresa. Você que está contratando. Se ele está trabalhando para você, se está trabalhando para a sua empresa, para aquele lugar, para aquele departamento, cada pessoa dentro da empresa é uma mini célula ali produzindo. Sim. Né? Então, se essa célula está saudável, se ela está pensando corretamente, né? Ou seja, nós somos seres que pensamos, o nosso pensamento influencia o nosso sentimento, nossas emoções, e as nossas emoções elas explodem em comportamentos verificáveis na vida real. Então, o meu trabalho ele vai fazer com que a pessoa, tendo um melhor raciocínio, entendendo melhor o que ela está fazendo naquela empresa, ela ficando então emocionalmente feliz, estabilizada, confiante de que ela está no seu melhor mental, físico e emocional, ela vai automaticamente, livre dos medos, das preocupações e das ansiedades, né, ser mais produtiva. Sendo mais produtiva, ela vai trabalhar mais feliz, acordar de manhã feliz. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa multinacional de petróleo, um cliente que hoje é um grande gerente lá, que ele tinha sido colocado à disposição. Nessa empresa, eles falam assim, você tem 3 meses para você se recolocar dentro da empresa, senão você está fora. E ele me contratou nesse período. E nesse período... Então pessoas também contratam você? Sim. Além da empresa, pessoas... Além da empresa, pessoas também me contratam. Então, nesse período, ele tinha que se recolocar. Nesse período de 3 meses, ele não só não foi demitido, como ele foi promovido dentro da empresa, que ele já tinha sido colocado à disposição. Gente, coisa surpreendente isso. Porque ele ia trabalhar de manhã se arrastando. Ele não tinha motivação para trabalhar. Então, essa pessoa hoje está muito bem colocada nessa grande empresa internacional de petróleo, né, aqui mesmo na Barra, e, já estava certo que ela não ia mais continuar trabalhando. Tem um outro executivo, por exemplo, na mesma situação,
que ele estava tipo, responsável pela América Latina, né, dentro dessa mesma empresa. Sim. E depois que ele me contratou, ele aumentou digamos, o posicionamento dele, não só para a América Latina, mas também Europa, né, e Brasil, como todo. Então, depois de um tempo, essa pessoa achou que essa empresa estava pequena demais para ele, que ele queria trabalhar agora fora do Brasil. E agora está trabalhando na Rolls-Royce nos Estados Unidos. Legal. Então, o que é que acontece? Esse meu trabalho ele vai ajudar a pessoa a crescer. Não imaginei que você fizesse esse trabalho para o indivíduo. Imaginei que você trabalhasse sempre para uma empresa. Não, as duas coisas. Então, tem empresa que contrata. Agora tem pessoa que ela fala, não, eu quero para mim. Já que a empresa não paga, pago eu. Tem o autoempreendedorismo e tem a empresa querendo patrocinar aquela pessoa para que ela desenvolva o seu melhor. Entendi. Então tem pessoas que ela mesma contrata. Ela fala, não vou esperar, digamos assim, o pior acontecer, eu vou me antecipar. Claro. Então tem pessoas que antecipam. Agora, dentro de um ROI, Return on Investment, retorno sobre investimento, os estudos comprovam que investir em treinamento e desenvolvimento aumenta a produtividade do colaborador em torno de 30%. Isso é um estudo de mercado que, digamos assim, é subjetivo, mas que foram feitos dentro de indicadores de performance que as pessoas que passam por um treinamento de comportamento... Porque a questão é a seguinte, Edmilson, pensa-se muito em melhorar o comportamento. Contrata o coach para melhorar o comportamento. Mas o comportamento é resultado de quê? Do que nós pensamos. Claro. Né? Claro. Eu preciso educar a minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, para que eu me torne mais produtivo. Como eu falei, nós somos o que pensamos. Nossos pensamentos, as nossas crenças influenciam as nossas emoções. E as nossas emoções são energia para a ação. Por isso chama-se emoção. Claro. Ou seja, para fora, moção, movimento, movimento para fora. Na verdade, emoção é energia. Entendi. Que, tendo entrado no sistema através do pensamento, através das crenças, agora, se a energia é de qualidade, se a energia é de eu posso, eu consigo, mas não é eu posso, eu consigo do oba-oba. Não, claro, não é o coach do motivação, não, gente. É entender o ser humano, né, dentro dos eixos da mudança, da questão da motivação em si, do despertar para a realização, sabe? Não só a questão de em busca do prazer, mas também fugir da dor, porque o ser humano ele se equilibra nesses dois eixos aqui. E interessante que provavelmente quando você faz isso, existe um aumento da produção, como você falou, da empresa, o retorno sobre o investimento de 30%, mas tem talvez, e provavelmente é mais impactante, é o que você não consegue tangenciar, ou não consegue mensurar, você não percebe. Eu acho, por exemplo, uma empresa que contrata o teu lado profissional, ela vai conseguir, por exemplo, na negociação no final do ano do convênio de saúde, no convênio lá do plano de saúde, baixar o valor, porque vai reduzir a sinistralidade daquela empresa em relação à falta de trabalho, exames. Como uma pessoa dessa deprimida ou ansiosa vai ter uma série de problemas que vão demandar o plano de saúde e que vão encarecer, e aí acaba que isso também compromete, né? A pergunta que eu queria te fazer, já estamos quase no finalzinho do nosso podcast, é se você trabalha com outras pessoas, você trabalha sozinho, e se você tem um monitor que deixa lá um observador daquela empresa para fazer uma coisa de sequência e frequência. Existe essa ferramenta também? Sim. Ou é sempre o RH da empresa que é o teu informante precioso? Na verdade, é o RH da empresa que vai buscar, entendeu? Sim. Que me procura, faz uma proposta, uma oferta, né? E aí eu vou ter que chegar, verificar, conversar, entender o que precisa e verificar se eu posso ou não atender aquela demanda, né? Porque, em primeiro lugar, se exigir quebra de confidencialidade, eu não vou entrar. Claro. Se disser, não, porque eu quero que você verifique, eu quero, na verdade, provar que essa pessoa não pode ficar aqui. Eu não vou entrar na empresa para ser o fator demissional. Você não é polícia, não é inspetor. Eu não sou inspetor de ninguém. Na verdade, eu vou entrar para aquela pessoa melhorar, para que ela fique na empresa. Inclusive, já houve casos da pessoa me contratar, porque essa pessoa está
É o outplacement. Contratar o coach para preparar a pessoa para ir para o mercado do trabalho. Sim. Que foi o caso dessa pessoa que me contratou individualmente. Sim. Ele ia para o mercado de trabalho e depois ele ficou tão bom que na ele linguagem ele ia ser demitido, né? Demitido, ele já estava demissional. E aí ele acabou, não só não foi demitido, como teve ainda cresceu dentro da empresa. Ele na empresa. Dentro da empresa, né? Mas, ou seja, ele não chegou a sair, foi contratado pela mesma empresa para uma posição melhor. Para uma posição melhor. Por conta de uma boa informação. Então, dentro disso daí, né, o que acontece? Aquela pessoa que estava demissionária, que ela era uma pessoa que não servia mais para aquela empresa, no caso do outplacement, contratar para a pessoa que existe isso. Preparar o coach preparar aquela pessoa que já está demissionária, que já está certo que não vai ficar. E já houve casos da pessoa, depois de passar pelo treinamento, a empresa não querer mais que ela vá embora. Quer dizer, não, peraí. Vamos ver que mudou muita coisa aqui e abrir uma oportunidade aqui e fazer uma proposta para aquela pessoa, depois da preparação de outplacement, dizer, não, eu acho que essa pessoa está, digamos assim, valiosa demais para a gente deixar ele para o mercado de trabalho. Então, o coaching, quando é feito devidamente, não o chamado oba-oba que está no mercado. Porque eu estou no mercado de coaching... E só um detalhe, quando você pega e faz essa avaliação de você preparar o sujeito para ser demitido e ele acaba sendo aproveitado, essa percepção de mudança de comportamento desse colaborador é algo que o próprio chefe lá, o supervisor, percebe, ou você também comenta, olha, melhor vocês reavaliarem, porque esse sujeito está diferente para melhor. Você também o que acontece? Dá o teu parecer. É feito digamos, um diagnóstico, como eu falei no início. A pessoa está performando, né? Ela está com tais dificuldades, né? Em termos de comportamento, em termos de relacionamento, em termos de produtividade, ela está ansiosa demais, ela não está conseguindo entregar os resultados que ela precisa, ela está muito agressiva no ambiente de trabalho. Então, isso é feito um indicador de 0 a 10, aonde que ela se encontra. Sim. E depois é feita uma nova avaliação, né? Não por mim, mas pelos próprios gestores em si, com essas ferramentas de avaliação, para ver onde essas pessoas se encontram agora. Então, observa-se que houve uma melhora significativa naquelas áreas que eram áreas críticas daquela pessoa, que ela não estava produzindo. Então, a partir daí, é feita uma decisão, não por mim, porque eu não estou aqui para dizer, eu dizer que essa pessoa melhorou, é eu dizer. Agora, quando a pessoa diz, eu estou me sentindo muito melhor, eu estou muito mais produtivo, eu estou muito mais calmo, a minha ansiedade diminuiu absurdamente, eu acordo de manhã com muito mais disposição, não só isso, porque agora eu estou me alimentando melhor, não estou comendo, eu estou me alimentando, porque existe uma diferença entre comer e nutrir. Né? Às vezes a pessoa nem se hidrata devidamente, porque ela está numa adrenalina tão grande que ela só bebe café, ou se a pessoa passa o dia todo bebendo café. A pessoa não está se cuidando. Né? Então, na verdade, dentro de um coaching integral, que a gente vai observar os níveis e linhas de desenvolvimento da pessoa. Então, que linha de desenvolvimento precisa ser tratada? É linha comportamental? É o nível, por exemplo, de relacionamento? É o nível familiar? É a saúde física? É a saúde emocional, mental? O que é que precisa desenvolver? Em que nível que a pessoa está? De 0 a 10. Estou no nível 5, a pessoa mesmo fez uma avaliação, por exemplo, dentro da roda da vida, por exemplo, que é um instrumento de avaliação. Então a pessoa faz uma avaliação daquilo e depois ela mesma faz uma próxima avaliação, onde ela se encontrava, onde ela se encontra hoje depois daquele período. Né? E também... Quando você fala depois daquele período, é o quê? 1 mês, 6 meses, 5 meses? Qual o tempo médio, mais ou menos, normalmente, que você atua? Um trabalho mínimo são feitos, digamos assim, 12 sessões. 12 sessões. Com aquela empresa ou com aquela pessoa? Bom, pode ser para um grupo de colaboradores dentro da empresa, pode ser um coaching de equipes, por exemplo, quando junta 10 pessoas que trabalham juntas, e aí é como vamos conviver juntos, por exemplo. E aí você vai na empresa... Fica lá 1 hora, 2 horas, conversa. Em alguns casos a gente tem, por exemplo, assim, uma reunião quinzenal de 3 horas ou de 5 horas, que a gente vai trabalhar ali, coaching de equipe. Coaching de equipe é diferente. Vamos reunir aquelas pessoas durante X horas semanalmente ou quinzenalmente, e à medida que vão sendo trabalhados os pontos essenciais, a gente vai entendendo, sendo que cada um, né,
tem o indicador de performance individual de cada uma daquelas pessoas, indicador de performance daquele grupo. E depois é feito novamente uma nova mensuração para ver aonde se encontrava cada indivíduo e onde se encontrava aquela equipe em termos de performance, produtividade e entrega daquilo que é esperado e aonde se encontra hoje. Então, nisso daí, normalmente leva-se 3 meses aproximadamente para uma equipe, só que a quantidade de horas é maior. Agora, já quando se trata de indivíduos que estão sendo trabalhadas, Sim. muitas vezes contrata, por exemplo, para 10 pessoas ao mesmo tempo, mas cada pessoa atendida individualmente. Mas isso é coaching individual. Coaching de equipe vai juntar, digamos, 6 pessoas, 8 pessoas dentro de uma sala e depois vai extrair cada uma daquelas pessoas para conversar individualmente para ver o que é que elas precisam melhorar, porque muitas vezes as pessoas não têm coragem de dizer no grupo aquilo que elas têm que dizer. Então, o meu trabalho vai ser prepará-las para que elas possam ser autênticas. Sim. Porque as pessoas têm medo de falar a verdade. Ela acha que se falar a verdade, ela vai ofender ou ela vai ser demitida. Mas é por não falar a verdade que o ambiente se torna tóxico. Se eu estou numa empresa onde eu não posso falar o que eu sinto, se eu falar o que eu sinto, o que eu penso, o que está me machucando, vai me causar uma demissão, significa que essa empresa não serve para mim. E essa empresa nem chamaria você, provavelmente. Exatamente. Ele ia demitir, fim de papo. Demitir. Você está chamando você para estar preocupado com o ambiente, com a cultura, com uma harmonia interna, né? Exatamente. Então, observando esses aspectos individuais e coletivos, porque lembrando, uma empresa, o que é uma empresa? É um grupo de pessoas que estão ali reunidas para gerar produtos e serviços para serem vendidos, entregues para outras empresas ou para pessoas em troca de um tipo de remuneração, em troca de dinheiro, né? Então, desmistificar novamente, eu gosto muito de desmistificar a ideia de empresa, a ideia de gerente, a ideia de executivo, a ideia de colaborador, a ideia de especialista ou de qualquer coisa, entender que você tem a função, mas é um ser humano exercendo uma função, não uma função exercendo o ser humano. Porque a minha identidade, né, ela é composta de vários papéis que eu exerço. Ou seja, separar os papéis sociais que eu tenho, os papéis profissionais, os papéis familiares, quem eu sou quando não estou gerente. Entendi. Né? Legal. Quem sou eu como pai? Quem sou eu como filho? Quem sou eu como irmão? Quem sou eu como vizinho? Quem sou eu dentro do elevador? Quem sou eu, né, em vários aspectos da minha vida? Então, a identidade, ela é multifacetada e é um processo em construção. Sempre. Então, quando a pessoa confunde, entendeu, o que ela faz com quem ela é, ou quando ela confunde o que ela tem e o que ela faz com o que ela é, então ela está perdida. Entendi. Então, acima de tudo, que está muito até em voga hoje em dia, né, o ser antes do fazer e o ter, né? Mas, ou seja, eu vou fazer para que eu tenha, para eu ser, não. Eu sou o que sou. E para que eu continue sendo o meu melhor e desenvolvendo o meu melhor para que eu seja amanhã melhor do que hoje e hoje melhor do que ontem, então eu posso desempenhar o meu papel no mundo para que eu seja um doador, não um extrator. Porque no planeta Terra, hoje, as pessoas estão muito extraindo. Mas o que é que nós estamos doando para o planeta? Pois é. O que é que eu dou para você aqui? Pois é, você deu um monte de informação boa aqui. Eu ganhei muito com você. Estamos chegando no nosso final, na nossa entrevista. Eu queria que você desse uma mensagem final e passasse seu contato, o Cláudio Domingos. Se eu tivesse que dar uma mensagem final aqui, Edmilson, eu diria, acredite em você. Seja quem você é. Seja autêntico. Não tenha medo de viver a sua verdade. Mas que a sua verdade não seja a verdade absoluta sobre a verdade do outro. Seja aquilo que você acredita, né? E que você esteja aberto para o contraponto. Para que o outro, que pensa diferente de você, tenha o direito de pensar diferente. E você esteja aberto para compreender. É isso aí. Né? Muito que bom. Nós fazemos parte do gênero humano, da humanidade. E que a humanidade é feita de
todos os seres humanos do planeta, mas não só os seres humanos, mas todos os animais, todo o nosso ambiente. Nós somos parte de um planeta. É isso aí. Sabe? E isso que é importante. Como é que faz para te localizar você, Cláudio? Olha, se alguém quiser me localizar, né? Na verdade, eu vim aqui para doar, né? Sim, mas é bom. Mas o meu telefone é 21, Rio de Janeiro, 99284-1791. Tá aqui embaixo, tá? É. As pessoas anotarem. Teu Instagram também? Você tem Instagram? Sim, é Cláudio Domingos, Tá. 2058. Cláudio Domingos, 2058. Tá ótimo. No Instagram. Cláudio, obrigado por ter vindo aqui. Espero que você volte outras vezes, né? E que você realmente tenha curtido esse momento. Eu tenho certeza que você que está me vendo agora também curtiu. Portanto, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem, que vai fazer com que as pessoas sofram menos e as empresas prosperem mais, não é isso? Sim, com certeza. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.